Delicadas e cheias de simbolismo, as rosas encantam a todos. Você vai conhecer agora uma agricultora que transformou a paixão por flores em negócio e chega a colher 50 dúzias por dia. Entre tons de vermelho, amarelo, branco e rosa, as flores revelam a perfeição da natureza cultivada pelas mãos humanas. Produzir rosas é uma arte que exige paciência, dedicação e muito amor. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a Neuci transformou a paixão por flores e o desejo de empreender em uma fonte de renda. Era para mim ter um trabalho. Eu queria ir trabalhar, fazer alguma coisa para não ficar só em casa, né? Pensei, nossa, eu era nova ainda, o que eu vou ficar fazendo só em casa? Os filhos já estão mais crescidos. Estão começando a ir para o colégio e eu estou ficando em casa. Não, eu vou sair também, eu vou trabalhar, fazer alguma coisa. Mas como eu gostava bastante, eu pensei, não, eu vou plantar porque eu gosto, né? Tipo, nunca pensei, eu vou plantar para ter um monte, para vender, para ter mercado, fazer dinheiro, coisa assim. Foi em 2016 que a produtora plantou as primeiras 2.000 mudas de roseiras, como um passatempo mesmo. Começou pelas tradicionais, vermelhas, rosas e brancas. Plantei, perdi quase todas, porque eu não sabia cuidar, né? Então, adubei demais, dei muito adubo. E daí assim eu fui pegando o jeito, daí eu fui para Olambra fazer curso depois também, fiquei uma semana lá, também foi bem bom, sabe? A falta de conhecimento técnico e a dificuldade de encontrar fornecedores próximos foram os primeiros desafios. Insetos e fungos, nossa, a pior coisa era isso, porque tipo, produzir a céu aberto não dá quase isso. Agora, que nem nós em estufa, tudo vem para cá, né? Eles gostam do coberto, do fechado, né? Não só a rosa, mas o fungo gosta, né? Os bichinhos gostam, daí todos vêm para cá. E daí o que fazer com aquilo, né? Então, primeira coisa, a gente não acha produtos aqui para rosa, não tem. Praticamente é só soja, milho, essas coisas que plantam, né? Além disso, a irrigação era toda manual, o que demandava ainda mais esforço. Automatizar foi um passo importante. No canteiro para Araísa a gente tem o gotejo, essa mangueirinha que está escondida embaixo do feno. Todo dia irriga 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. E daí quando precisa molhar por cima tem os aspersor, que também é uma ajuda enorme, né? Senão antes nós ficava com a manga, molhando, demora muito, né? Porque esse trabalho é todo manual, né? Aí já leva muito tempo para cuidar delas, né? Então essa parte que a gente consegue automatizar é bom. Pensando na sustentabilidade do negócio, desde que a Neuci começou com o cultivo das plantas, ela já faz o armazenamento de água da chuva para fazer a irrigação dentro da estufa. A cada 1 metro quadrado de telhado, por ano, ela consegue armazenar cerca de 2.000 litros. Pensando em uma estrutura total de 1.350 metros quadrados, ela consegue armazenar cerca de 3 milhões de litros de água por ano. A água é coletada através dos canos que ficam ao redor da estufa, armazenada nas caixas d'água, e o que sobra vai para o reservatório. Esse sistema também é utilizado para fazer a adubação na raiz das roseiras 3 vezes na semana. A cada 10 centímetros eu boto uma muda, né? Daí tipo, esse careiro é mais curto, daí vão 68 mudas. Eu faço uma fileira só por canteiro, se tu for ver sobra bastante aqui espaço, né? Mas para poder lidar nelas é melhor depois do que fazer 2 fileiras de mudas, né? Por causa dos espinhos fica ruim de trabalhar. Daí eu boto elas bem juntinho uma da outra e faço uma só. Segundo a produtora, uma roseira saudável pode produzir por até 10 anos, com produção de 12 a 15 rosas no ano. Atualmente, a Neuci trabalha com cerca de 6.000 mudas e grande parte do trabalho continua manual. O que mudou foi que ela já não está mais sozinha. Há alguns meses encontrou um grande aliado, o Alencar, que é técnico agrícola e já trabalhava com jardinagem. Passando na feira, né? Aí a gente conversando, ela me perguntou se eu conhecia alguém para vir trabalhar aqui. E como eu estava trabalhando com jardinagem, acabei vindo, né? Trabalhando por diária, a segunda e quinta era os dias que eu vim aqui. Daí começamos em setembro até dezembro. E estamos vindo bem, nossa. Estamos produzindo mais do que antes, porque produzindo e vendendo também.
porque antes eu não tinha muito tempo para fazer a venda. Daí muitas vezes sobrava flor na câmera e ficava velha ali, porque eu tinha que estar aqui tirando o broto, botando tela, colhendo, ajeitando, não dá para fazer tudo, né? Para uma pessoa só trabalhar, né, é um trabalho bastante grande e assim ela fazendo o seu trabalho assim eu achei maravilhoso, né? Tirei o chapéu para ela porque é um trabalho que demanda bastante esforço, dedicação, amor, né? E aí vim para cá e comecei a trabalhar e até hoje nós estamos. Hoje já somos mais ou menos sócios, né? Outro sistema de trabalho, de remuneração, mas estamos trabalhando juntos. A gente chega todo dia praticamente é a mesma rotina, né? Chego de manhã, às vezes colheita, né? A gente colhe, guarda, né, nos horários mais cedo do dia, né, para facilitar, para não murchar tanto. Aí rotina de limpeza, né, tirar broto, colocar tela. Aqui nessas folhinhas vai nascendo broto, né? E toda semana tem que tirar, porque senão vai ficando uma haste toda brotada assim e fica muito ruim, né? Para venda só precisa de uma assim limpinha, né? Então toda semana bota a tela e tira o broto. Pulverização também toda semana, um dia para adubação, foliar e o outro para químico. Fungicida, inseticida quando é necessário, a adubação foliar, que geralmente é de tarde, sempre a gente faz à tarde, né? Depois das 5h30, 6 horas, porque é o horário mais fresquinho, né? Você não pode prejudicar as flores. Como elas são bastante sensíveis, tem que cuidar esses horários. Por dia, os dois colhem cerca de 40 a 50 dúzias de rosas. No mês, o número passa de 600 dúzias. Da estufa, as rosas são levadas até esta sala, onde são separadas por cor e então armazenadas na câmara fria em uma temperatura de 4 a 6 graus Celsius, por até 15 dias. Todo dia é colhido, porque senão ela abre demais e as pessoas preferem mais botãozinho do que aberta. Então todo dia a gente colhe e guarda para a câmera. Fica uns 15 dias, dá para deixar tranquilo, 15 a 20 dias ela fica bem bonita. Mais do que isso ela já começa a ficar uma flor mais velha. A gente retira os espinhos, as folhas, uma parte, né? Deixa ali 30% das folhas no caule, retira as pétalas que estão queimadas ou escuras, né? Ou amassadas da parte de fora, uma ou duas, e aí coloca se é dúzia ou se é pacote com 20 e aí guarda. A primeira que tu colhe, vamos supor essa aqui, digamos tu paga o porta-enxerto, né? Daí a segunda seria o enxerto, que tu precisa da haste para poder fazer, né? E as outras, tipo, vai dando lucro, claro, tirando os insumos que vai, né? O cuidado e tudo, né? Os resíduos vão para a composteira e viram adubo. Claro que se a planta tiver alguma doença, o jeito é queimar, evitando a propagação pela estufa. Mais do que uma fonte de renda, o cultivo das rosas é uma terapia, para quem produz e para quem recebe de presente. Cada flor carrega um pouco do amor e da dedicação da Neuci e do Alencar. No começo eu pensei, nossa, eu vou guardar tudo para mim, né? Essas lindezas, imagina, né? Só que daí começou a dar bastante flor, foi crescendo e dá bastante. Eu pensei, não, agora eu vou ter que vender isso, vou fazer o quê, né, com tudo isso? Tem que estar olhando e observando todos os dias. É que nem diz o ditado, o olho do dono que engorda o porco, né? E é mais ou menos isso, quanto mais dedicação, boa vontade, chega aqui trabalhar com energia boa, positiva, né? Isso faz a diferença, né?